condição nenhuma, humanamente falando, de ser realizado. Hoje eu vim para cá e eu digo: Senhor, o que é que tu queres? Quero clamor, quero que vocês desejem, quero que vocês clamem. Aí começou o louvor, não teve nem ensaio, né, devido a algumas dificuldades. Começou: minhas lágrimas enchem os teus odres. Aí Deus começou a falar comigo: nós precisamos encher os odres de Deus, clamar, chorar. Amém? Amém. A Bíblia diz que Deus, Ele coloca no cálice a oração dos santos lá em Apocalipse. Tem um período, e agora é um tempo, irmãos, de nós rompermos em oração. Ontem a gente veio para a célula, né? Deus queimou dentro de mim, é hora de oração. Porque a obra de Deus, irmãos, ninguém faz no poder do intelecto, no poder da mobilização, da articulação, da gestão. Não é isso. Nós vamos ver aqui alguns versículos. Eu queria continuar falando. A gente está falando de uma mensagem, irmãos, poderosa. Por quê? Porque a gente não está querendo, a gente não quer religião. Religião é o eu no centro, é fazer aquilo que o homem quer, é realizar a vontade humana. E o reino de Deus, ele é rei, ele tem um propósito, e ele vai cuidar, assim como ele é rei, ele é pai, ele sabe do que eu e você necessitamos. Jesus disse: vocês não devem viver como gentios, preocupados com o que vão comer, porque o vosso Pai que está nos céus, ele é um Pai amoroso e bondoso, ele vai cuidar de tudo. Amém? E aí a religião tira a gente dessa visão de um Deus Pai amoroso que cuida de cada um de nós, que abençoa o nosso trabalho. Amém? E que também é o Rei, é o Senhor. Amém? E eu amadureço quando eu entendo. E tudo isso a gente está tratando nesse mês. Esse é o final já de julho, né? Nós tratamos no culto do domingo passado sobre qual é o propósito de Deus para mim aqui na terra. É que eu desenvolva o caráter de Cristo. Então a gente entendeu que a nossa vida aqui na terra não foi destinada ao conforto, mas Deus me plantou e plantou você aqui para desenvolver o nosso caráter. Amém? Então Deus não é o gênio. A gente estudou a palavra de Deus com vários versículos, eu estou falando só dos tópicos. Deus não é o gênio da lâmpada mágica que vai satisfazer os meus desejos. E aí quando eu foco a minha vida em satisfazer os meus desejos, eu fico frustrado, porque qualquer dificuldade me abate. A gente vive um engano religioso que acha que servir a Deus eu não vou ter adversidade, mas Deus diz: tu vai ter vida abundante. Mas Ele, nessa vida abundante, está incluído o desenvolvimento do meu caráter. E o meu caráter só é desenvolvido na adversidade. Eu só cresço, você só cresce em meio às circunstâncias adversas. A gente só aprende. Eu fui ensinar minha filha a dirigir, ela fica nervosa, parece que trava, né? Mas ninguém aprende a dirigir sem enfrentar o seu próprio medo. A gente só cresce, irmãos, em todas as áreas da vida. E isso é uma lei da vida. E o reino de Deus nos trouxe aqui para esse planeta, para a gente ser desenvolvido em meio às dificuldades, às adversidades. Amém? Para a gente manifestar o caráter de Cristo. E quando eu começo a viver uma vida querendo achar que a vida vai me favorecer, eu começo a ver uma vida frustrada. Porque não tem vida fácil para ninguém. Nenhum ser humano que vive aqui na terra respirou, já tem que chorar para mamar. Daqui a pouco está nascendo a tua bebezinha, né? Já tem que lutar para nascer, para sair da fase de vida uterina que está toda protegida pela biologia da mãe ali. Quando vem, já vem chorando, já vem brigando para respirar. Então diga para o seu irmão: cada adversidade que você passa, diga para o seu irmão: cada adversidade que você passa está te capacitando para níveis maiores e está aperfeiçoando teu caráter. Amém? Então,
Quando eu entendo, não, Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Ele não está aqui para satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. Mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu fui colocado aqui na terra para realizar a vontade de Deus. E aí a gente começa a descobrir uma vida abundante, uma vida plena, uma vida completa. Ontem na célula a gente até falou que é sucesso, né? Eu digo aqui, irmãos, a gente vê eu olhando para o Arthur, né? Parece que é o prefeito, mas é uma vida tribulada. De ver o Wilson Lima chega, parece um zumbi. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que orar pelas autoridades, né? Por aqueles que estão investidos de autoridade, porque para que a gente tenha vida tranquila e sossegada, porque eles são bombardeados por demandas ilimitadas. E aí hoje eu queria continuar falando sobre a obra do Espírito Santo. Quem vai me aperfeiçoar e aperfeiçoar você é o Espírito Santo. Amém? Então, é a tarefa do Espírito Santo desenvolver e produzir no meu caráter e no seu caráter a semelhança de Cristo. A gente não conseguiu ler e não vai ler agora. A gente só leu as bem-aventuranças, que foi o sermão ali, Jesus ensinando o padrão do caráter de um verdadeiro cristão. E a gente não leu 1 Coríntios 13, que são a identidade de um verdadeiro cristão. São as marcas do amor, que está lá em 1 Coríntios 13. E essa marca do amor, ela é produzida lá em Gálatas 5:23, que como fruto do Espírito. Aí ele enfatiza, o fruto de quem? Do Espírito. Não é o fruto da minha força de vontade, da minha autodeterminação. Eu creio no livre-arbítrio, na autorresponsabilidade, mas não existe vida verdadeira sem a influência do Espírito Santo, onde nós nos rendemos. Quando eu e você nascemos de novo, se você entregou sua vida para Jesus, você recebeu a maior riqueza de todo o planeta Terra. Não sei qual é o carro mais caro do mundo, não é a Ferrari, não é uma mansão em Alphaville, não sei. Pensa aí em coisas que, segundo o padrão desse mundo, são coisas valiosas. Mas quem não tem a riqueza das riquezas, que se chama Espírito Santo, está vazio e falido. Então, quando você aceita Jesus, você recebe a riqueza das riquezas, que é o Espírito Santo. A pessoa da divindade vem habitar e residir dentro de nós. Para quê? Aí lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12, somos transformados, ele diz, de glória em glória. Cadê o Gabriel? Texto lá, né, Gabriel? De glória em glória. Como? Pelo Espírito do Senhor. Nós somos transformados de quê? De glória em glória. Olha só, nesse texto Paulo está fazendo um paralelo entre a glória da lei de Moisés e a glória da nova aliança, da graça em Cristo Jesus, amém? Na lei de Moisés, Moisés subiu o Sinai e recebeu as tábuas da lei, a aliança mosaica, e ele foi instruir, e as pessoas não conseguiam olhar, porque a glória de Deus resplandecia a face de Moisés, mas só que era uma glória passageira, temporária, que quando ele terminava de instruir, a glória ia embora, e ele colocava um véu. Por quê? Para que as pessoas não percebessem que a glória tinha passado. Mas por que a glória da lei de Moisés era passageira? Porque ela tinha uma glória limitada. Ela era uma
glória transitória. E aí Paulo começa a dizer, olha, Deus nos deu o ministério do Espírito, não da letra, porque a letra mata. Você vai ver esse texto, eu não tenho tempo para ler ele todo, e aí eu estou explicando aqui o contexto. Aí ele diz, nós temos o ministério do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério segundo a misericórdia. Agora, se a lei teve uma glória transitória que os israelitas não conseguiam nem olhar para o rosto de Moisés, porque era tão poderosa a glória, quanto mais agora será a glória do ministério da graça, da misericórdia, que é uma glória eterna, é de glória em glória. Moisés colocava o véu, Antônio, por quê? Porque ele perdia a glória, era momentânea, passava, e aí ele ia ficar, imagina, um líder sem a glória de Deus, é um líder falido. E Moisés se envergonhava tanto que ele colocava o véu, para que as pessoas pensassem que ele ainda estava com a glória de Deus. Você pode ler o contexto aí, desse texto de 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 5. E aí o que acontece, irmãos? A glória da graça não é uma lei definida em formalidades que muda o nosso caráter. É o próprio Espírito Santo trabalhando no nosso interior e transformando a gente na imagem de Cristo. Eu falei aqui, eu vou concluir esse raciocínio. Eu falei no nosso treinamento de terça-feira. Eu disse que a gente tem que modelar pessoas, mas aí eu ia concluir esse raciocínio e eu vi que eu não concluí. Vou concluir hoje. Existem pessoas em vários ramos da vida, várias carreiras, são pessoas de sucesso, e você modela elas. Mas deixa eu te falar uma coisa, todos eles, e agora trazendo para o contexto da igreja, pode ter vários homens de Deus, Moisés mesmo, Paulo está falando aqui, ó, Moisés tinha uma glória efêmera. Paulo, o próprio Paulo que está pregando. Só existe um, irmãos. Não existe outro líder que você tenha que copiar e que você vai se tornar uma pessoa original. Se chama Jesus de Nazaré. Eu sou influenciado por vários homens de Deus, mas todos eles têm limitações. Inclusive eu. Estou cheio de limitações. Se eu for contar as minhas limitações, nós vamos chorar junto aqui. Mas o que transforma a minha vida e a sua vida é quando a gente começa a receber o caráter de Cristo por Jesus. Se manifesta como, pastor? Pelo Espírito Santo. Ele começa, e aí você vai se rendendo, amém? O que é o processo que o Espírito Santo trabalha? Qual é a tarefa? O processo de transformação pela qual nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado de santificação. E eu e você fomos criados para viver uma vida de santificação. Por isso que o pecado nos deixa mal. Quando a gente peca, a gente fica triste. É ou não é? A gente fica arrasado, devastado. Por quê? Porque você e eu fomos criados para vivermos uma vida de santidade. E quem tem o Espírito Santo não consegue viver no pecado. Sabe por quê? Por que tem gente que consegue viver no pecado? Porque não tem o Espírito Santo. E está morto. E morto não sente nada. Ele está pecando, está fumando, está bebendo, está se prostituindo, ele não sente nada. Porque ele não tem o Espírito Santo. Mas eu e você vai cometer qualquer pecado, a gente se sente mal. É ou não é? Porque a nossa natureza foi transformada. O porco, ele gosta de lama. Lá em Apocalipse ele diz, aquele que é porco
se suje mais. Aquele que é santo se santifique mais ainda. Então, aquele que é lobo, coração de lobo, ele é mau. Ele só consegue viver se ele estiver tramando uma maldade contra alguém. Mas aquele que tem o coração novo, que tem o Espírito Santo, ele não consegue fazer o mal. A pessoa fez o mal para ele, mas ele está lá fazendo o bem. Aí as pessoas dizem, isso é um leso, um abestado. Não, irmão, ele tem o Espírito Santo, que só faz ele fazer o bem. Amém? E isso é o caráter de santificação. E aí, não adianta, irmãos, a gente achar, somente o Espírito Santo tem o poder de realizar a transformação que Deus deseja para a nossa vida. Somente o Espírito Santo tem o poder de realizar as transformações e as mudanças que Deus deseja fazer na minha vida e na sua vida. Não adianta eu querer resolver a minha vida sozinho. Eu tenho que desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13, quando eu era novo convertido, a primeira vez que essa palavra falou comigo, Filipenses 2,13. E aí eu lembro que eu queria mudar e não conseguia. E eu falava, meu Deus, me ajuda, me liberta, Senhor. E eu não entendia. E aí veio essa palavra. Paulo dizendo, porque é Deus que efetua em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo está preso, irmãos. E ele está incentivando a igreja de Filipos a viver uma vida desenvolvendo a salvação. Não é merecendo a sua salvação, mas é desenvolver a sua salvação. E aí ele diz, porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então eu tenho que entender, irmãos, que eu preciso desenvolver uma vida com o Espírito Santo. Como que eu faço isso, pastor? Sendo guiado pelo Espírito. Senhor, me ajuda, sendo verdadeiro. Eu quero o pecado, porque a gente vive uma guerra, todos nós aqui, porque a natureza de Adão briga com a natureza de Cristo. Gálatas 5 lá, é uma guerra interior, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Todos nós aqui, para a gente ser santo, a gente vai ter que ser sincero e falar para o Espírito Santo, dizer, Senhor, eu quero fazer aquela imoralidade, eu estou desejando aquilo que é impuro, Senhor. Mas me ajuda, me dá livramento, me tira daquela rota. Eu quero, meu coração, meu corpo quer ir por aquele caminho que eu sei que eu vou me arrebentar, mas eu te peço, Senhor, me ajuda, me guia pela tua vontade. Amém. E aí Deus vai nos dando graça. Senhor, eu quero brigar, eu quero ir lá e soltar os cachorros em cima daquela pessoa, mas me ajuda, Senhor, a dominar minha língua, a dominar minha ira, que eu não vou resolver nada, Senhor. E aí o Espírito Santo, ele vem e nos socorre e nos dá energia. Efetuar no grego aí é porque é Deus que efetua, é Deus que dá energia, é Deus que me dá poder para me dizer não para minha carne, para o meu desejo pecaminoso. É o próprio Deus que te energiza, que te dá força, que efetua em ti. Por isso que a gente tem que jejuar, orar. Não é para a gente merecer salvação, mas é para a gente deixar o Espírito Santo mais poderoso na nossa vida do que a carne. Porque se a gente não... Por quê, pastor? Eu até ia falar aqui, né? Queridos, você tem que estar conectado. Olha aqui para mim. O Espírito Santo estabeleceu a igreja. Estabeleceu a igreja. Ah, pastor, mas a igreja tem problema? Tem, mas me diz, lá na tua casa tem problema não? Tu não briga com a tua mulher não? Tu não briga com teus filhos? Mas nem por isso deixa de ser família. Aí tem gente que está chateado com alguém da igreja, aí fica brigado com a igreja. Não vou mais para a igreja, é o desigrejado. Querido, você tem que andar com alguém em Jesus, amém? Porque o Espírito Santo trabalha nesse vínculo humano.
de discipulado. Como que eu me conecto com o Espírito Santo? Se conectando com pessoas que estão buscando a Ele. Por isso, pastor, como é que eu me conecto com o reino de Deus? Discipulado. É importante, não ande sozinho, é melhor serem dois do que um, porque Deus viu que o homem não era bom, não é bom que um homem esteja só. Então, entre numa conexão de discipulado, de ajudar alguém e de ser ajudado. O que é discipulado, pastor? Discipulado é você andar em parceria espiritual. Você cuida de alguém e alguém cuida de você. Amém? Mas precisa haver o entendimento. Eu preciso andar com pessoas. Ah, pastor, onde que desenvolve esse relacionamento de discipulado? E aonde o Espírito Santo trabalha? Dentro do contexto da célula. Nós precisamos entender que o discipulado tem que acontecer no ambiente da célula, que é a igreja no lar, que é um valor bíblico, neotestamentário. Jesus não veio restaurar a religião. Jesus, ele veio fazer uma transição. Ele veio trazer um novo paradigma, que o reino de Deus não está dentro de uma sinagoga. Senão Jesus tinha restaurado a sinagoga e fundado sinagogas. O reino de Deus não está no templo de Salomão, no templo de Herodes. Ele está no ajuntamento onde Jesus desenvolveu o reino, nas casas. Amém? Quando você está na célula, você está no reino de Deus, na igreja, nos lares. Sabe por quê? Porque é na casa que a gente manifesta o nosso verdadeiro caráter. E a gente evangélico, a gente tem um perigo, porque a gente coloca o meu paletó aqui. Vocês olham para mim, esse cara aí é o perfeitão. Mas quem me conhece está aqui, ó, Davi, minha esposa e minha filha. E dentro do contexto da célula que a gente é transformado, porque a gente é confrontado com as nossas fraquezas. E é ali que Deus, através do Espírito Santo, trabalha na minha vida, eu me expondo ali. Amém? Não, eu não estou falando aqui daquela exposição imatura. Eu vou sair falando da minha vida para ninguém, mas de um desenvolvimento de relacionamento, de maturidade. Vou dizer, minha mulher sabe das minhas, a gente fala, né, fraqueza, dos meus pecados, irmãos, dos meus pecados. E a gente se humilha quando a gente confessa para um irmão, para um parente, né, para a esposa, para o filho. Quantas e quantas vezes eu tenho que pedir perdão desses dois aí, né? Filho, perdoa, meu filho, papai vacilou. Chega, dói o ego, né? O ego, diga. Então, dentro do contexto da célula, irmãos, que nós vamos ser transformados pelo Espírito Santo. Aí, pastor, não vai ter dificuldade de você vir para o culto. Treinamento, não adianta. Tem que vir para o Tadel, para o Espírito Santo trabalhar na sua vida e na minha vida. Amém? E não é por... Olha aqui para mim, escuta bem isso, irmãos. Isso é fantástico. Eu não venho para a igreja por dever de ofício. Eu venho para a igreja porque eu sou pastor, eu tenho que pregar. Eu não venho por dever de ofício. Eu venho por prazer, porque eu preciso de Jesus. E quando eu vim para a célula, sábado, foi sábado? Aí o Eliésio ministrou, fiquei caladinho sentado lá. Eu saí edificado. Aí a Esther, qual é a legenda, pai? Que a gente divulgou a célula, né? Qual é a legenda, pai? Eu digo, célula, lugar de edificação e crescimento. Que eu saí daqui forte, edificado. Mas se eu faltar uma reunião, irmãos, eu fico fraco. Eu não estou falando de você, de ninguém. Se eu não vim para um culto, no outro culto eu já não quero. Já parece que para se arrumar, parece que tem uma tonelada de oposição, né? Chega a hora do culto, dá sono, dá um bocado de resistência, né? Parece que para tomar banho, parece que é uma moleza. Mas você não, meu compromisso. Eu nunca faltei um culto, irmãos. Eu nunca faltei uma célula. Amém? Por que, pastor, que o senhor não falta um culto, não falta uma célula? Porque eu sou fraco. Eu preciso me fortalecer. Isso tu é mais forte do que eu. Paulo disse, diga ao fraco, eu sou forte, né? Joel diz,
diga o fraco. Forte sou, né? Então, nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo só transforma a gente quando a gente se submete à vontade do reino de Deus, amém? Como que eu faço isso? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui pela palavra. Você não pode produzir o caráter de Jesus por seus próprios esforços. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções que você possa ter não vai transformar a sua vida. Quem já fez assim? Aquelas resoluções de ano novo, né? Chegou agora, final de ano, dezembro, aí todo mundo, eu vou emagrecer, vou estudar inglês, essa é padrão, né? Vou emagrecer, vou estudar inglês e vou fazer uma faculdade. Aí o cara determina, né? Mas não é força de vontade. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. É transformação pela uma dependência do Espírito Santo. É dizer, Espírito Santo, me ajuda. Amém? A fazer a vontade de Deus. Agora olha aqui para mim. Ele diz que é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a boa vontade. Eu vi uma história muito interessante, irmãos. Preste atenção nisso. Eu fiquei assim, uma filha, né, muito obediente, muito dedicada, chegou com seus pais e disse, preciso falar com vocês. Aí os pais ficaram espantados, né? O que houve, minha filha? A mãe, o pai, né, aquela expectativa meio assim como você ficou agora, né? Meio, meu Deus, o que está acontecendo? E aí a mãe chega, minha filha, o que está acontecendo? Aquela apreensão. E a filha diz, mãe, a senhora é enfermeira. A senhora é enfermeira. E eu tinha vontade de ser enfermeira, me preparei a minha vida para ser enfermeira. Mas agora mudou. E eu recebi direção de Deus para ser outra coisa. E aí a mãe e o pai, né? Minha filha, o melhor que você possa fazer é não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. Irmãos, olha aqui. Isso, eu sou pai, eu fico instigando, apontando o caminho para Esther e para o Davi. Mas o melhor caminho, irmãos, é o caminho da vontade de Deus. Chegue com seu filho, com a sua filha e ore e diga, minha filha, você quer ser um sucesso? Desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo e diga, Espírito Santo, eu quero fazer a vontade de Deus. Antes de eu chegar para Deus e dizer, Deus, eu quero, o meu sonho é esse. Quem não quer uma casa top? Isso não é ruim, amém? Quem não quer uma casa de alto padrão? Isso não é ruim, isso não é mal, amém? Sucesso financeiro não é ruim, não é mal, mas ele vai ser uma consequência de vários fatores da nossa vida. Mas o maior dos sucessos, irmãos, é eu caminhar dentro do propósito de Deus. Se eu chegar com a minha filha e disser para ela, minha filha, você está livre para ser o que você quiser, mas eu quero te dizer, Deus já planejou algo para ti. E o teu grande, a Bíblia diz que a honra dos reis é descobrir o segredo do Senhor, né? E a honra de Deus é fazer esse segredo, instigar. Então, a questão da nossa vida não é a força de vontade, mas você vai receber uma força, uma energia, um vigor existencial quando você começar a viver para a glória de Deus, amém? E aí, eu encerro com isso, deixa eu ver o horário aqui. As pessoas pensam que o poder de Deus, ele opera de uma forma extraordinária, onde as pessoas ficam embasbacadas. Rapaz, Deus veio fogo, veio Elias.
1 Reis capítulo 19, 12, Elias tinha orado, irmã Cacilda, e Deus tinha feito descer fogo sobre o altar. Elias tinha orado, irmãos, e veio abundante chuva depois de uma seca que ele tinha decretado um juízo de Deus. O céu se cerrou, fechou o céu. E aí Elias vai e ora, e vem a abundante chuva. Agora Elias está fugindo de Jezabel. 40 dias no deserto, um paralelo daquilo que Jesus passou no deserto, 40 dias Moisés passou. E aí ele foi para o Monte Sinai, e Deus falou com ele nesse processo. O anjo foi alimentando ele, o anjo foi dizendo: te levanta daí. Ele disse: eu quero morrer, com medo, intimidado, uma intimidação profética. Olha aqui para mim, eu não sei o que está te paralisando no teu ministério. Qual foi a voz diabólica que te neutralizou, que te deteve? Ele queria morrer, ele disse: eu quero morrer, só eu sou fiel. Ele ficou naquele dramatismo, naquele vitimismo, dizendo: só eu que sou fiel, naquele orgulho religioso. O profeta Elias: só eu fiquei, só eu que te sirvo, Senhor. Todos te abandonaram, e só eu fiquei naquela vanglória. E aí ele sobe o monte, e ele fica na caverna, e Deus insiste com ele. Deus alimenta ele através de anjo. E aí o anjo dá pão: bora, levanta, por que tu está aí? Levanta, porque eu tenho uma grande obra. E aí ele segue para o Monte Sinai, um caminho que era 10 dias no máximo 2 semanas. Ele ficou 40 dias caminhando, e até Deus dando livramento, alimentando ele, suprindo ele, dizendo: levanta, vai. E ele chega no Sinai, ele vai para a caverna, e lá na caverna ele pede mais uma vez a morte. Deus fala com ele e diz: levanta. E ele mais uma vez, orgulhosamente, religiosamente: só eu fiquei, eu sou zeloso, todos os profetas morreram, só eu. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, eu e você não somos insubstituíveis. Às vezes a gente acha: não, o reino de Deus depende de mim. Não depende. Agora, a minha obediência à direção de Deus depende da minha vida. Ele estava lá deprimido, encavernado, e Deus aparece para ele, sabe? Veio um furacão, veio um tremor, terremoto, igual quando Deus se manifesta no Sinai para Moisés, terremoto, as pedras lá, e Deus não estava no terremoto. Veio um vento, sacudiu tudo. Tem aquele vento do Sinai, que os israelitas: não, Moisés, vai só tu, que a gente fica aqui, e o que tu disseres a gente vai acatar, vai aceitar. Igual, aí Deus demonstrando, irmãos, que a natureza, veio fogo, mas Deus não estava no fogo. Mas o que Deus estava falando aí com Elias? Ele estava dizendo: olha, a natureza me obedece, Elias. A terra me obedece. Ele fez o terremoto, a terra me obedece. O vento me obedece. Veio o vento, veio a tempestade, veio um vento. O fogo me obedece. Por que tu não quer me obedecer, Elias? E aí veio uma brisa, irmãos. Olha aqui para mim, veio uma brisa suave. Deus não falou com Elias no terremoto, no vento e no fogo. Deus falou com Elias numa brisa. Deus fala comigo e contigo no espírito, na suavidade. Amém? E aí Deus disse para Elias: se levanta, porque tu vai ungir o rei da Síria, tu vai ungir Jeú, e tu vai levantar o teu sucessor. Ainda não terminou o teu ministério.
Tu vai concluir teu ministério. E eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus tem uma nova etapa para o nosso ministério. Nós vamos ser usados ainda por Deus. Amém? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Deus tem missões específicas. E Ele vai te levantar nessa noite. Eu e você vamos sair da caverna. Amém? E vamos ser ativados no propósito profético do Espírito de Deus. Amém? E aí, eu encerro com isso, irmãos. Eu queria que o Gabriel colocasse essa canção que eu separei, que Deus fala muito comigo, amém? O Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas. As características do Espírito Santo, eu vou falar aqui no Tadel. Terça-feira, se você quiser o restante dessa ministração, terça-feira nós vamos concluir aqui no Tadel, mas eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite. E eu queria que o Gabriel colocar seu louvor. E tem mais como isso acontece, essa transformação do Espírito Santo na vida real. Pode aumentar, Gabriel. Oh Senhor, vamos colocar nossa vida diante de Deus. Diga: culpado pelo orgulho, mas sei que não sou perfeito, mas é verdade. Verdade o que eu te falo. Tu és meu maior amor. Pode aumentar mais um pouquinho. Tu és o meu maior amor. Quando estou em tua presença, nada posso esconder. Envergonhado por minhas fraquezas, culpado pelo orgulho. Eu sei que não sou perfeito, mas é verdade. O que eu te falo. Tu és meu maior amor, Espírito Santo. Tu és meu maior amor. Abraçar-te é tudo que eu quero. E conhecer-te é o que eu preciso. E é o que eu preciso. Mais fundo é o clamor da minha alma. Vem a mim enquanto achego-me a ti. Vem a mim enquanto eu corro para ti. Abraçar-te é tudo que eu quero. Conhecer-te é o que eu preciso. E é o que eu preciso. Mais fundo é o clamor da minha alma. Vem a mim enquanto achego-me a ti. Vem a mim enquanto eu corro para ti. Vem, Senhor, eu quero correr para ti. Vem, meu amado, vem, meu amado. Vem com tua doce presença, Senhor. Diga: Espírito Santo, nós precisamos, Senhor, que a tua obra, Pai, venha a ser realizada nas nossas vidas. Transforma o nosso caráter, Senhor. Nos santifica, nos livra, Senhor. A tua palavra diz, Jesus orou, Senhor, Pai, livra-nos do mal, Senhor. Nos livra no dia da tentação, Senhor. Nos dá a força, nos dá a energia para dizer não para nós mesmos, Senhor, para nossos desejos, para esse mundo, Senhor, para o diabo, Senhor, e dizer sim para o céu, e dizer sim, Senhor, para a tua vontade, para aquilo que tu queres, Senhor. Diga assim comigo, diga: Espírito Santo, vem fazer, Senhor, a tua obra na minha vida. Eu abro meu coração. Pode, Senhor, me guiar pela tua perfeita e boa e agradável vontade. Amém? Dê um aplauso.